E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha, graças a Deus, aqui estamos juntos, né? Hoje a gente vai falar de soluções. Vê bem, pessoal, uma solução. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, aquela que tem uma única fase, tá certo? Então, uma solução, ela tem que ter pelo menos dois componentes, o que a gente chama de dispersante e disperso. Como assim, Gustavo? O dispersante é o solvente. Por exemplo, você vai fazer café solúvel, aquele Nescafézinho. A água é o dispersante, o disperso é o café. Então, a água é o solvente, o soluto seria o pó do café. Então, pessoal, geralmente, o solvente está em maior quantidade e o soluto está em menor quantidade. Geralmente. Por que geralmente? Olha, quando a gente falar de solvente, lembre-se, a água sempre será solvente. Onde tiver solução aquosa, a água sempre será o solvente, por isso ela é chamada de solvente universal. Olha que legal. A gente pode chegar aqui e classificar as soluções. Primeiro, quanto à fase de agregação. Tu sabia que uma solução pode ser sólida? Isso mesmo. A aliança de noivado, de casamento, ela é uma solução sólida. Por exemplo, é o ouro 18 quilates, que tem 75% de ouro e 25% que pode ser de cobre, de prata ou dos dois misturados. Então, ali é uma solução sólida. Quando você olha bem direitinho, a gente também pode ter uma solução líquida, uma solução aquosa. Por exemplo, o soro fisiológico. Ou então, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, o álcool a 96%. Tem álcool e tem água. É uma solução líquida, uma solução aquosa. Outro tipo de solução é o ar. O ar que a gente está aqui tem 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, o ar é uma solução, o que? Gasosa. Sólidas, líquidas e gasosas. Não é interessante? Outro detalhe, pessoal: a solução pode conduzir corrente elétrica ou não. Se você colocar álcool na água, vai conduzir corrente elétrica? Vai acender a luzinha? Não vai, não. Então, é uma solução que não conduz corrente elétrica. Eu digo que ela é molecular ou não eletrolítica. Agora, a gente tem solução que conduz corrente elétrica. Por exemplo, o sal na água. Por exemplo, o ácido na água. Aí, uma solução que conduz corrente elétrica é uma solução que eletrolítica. Então, a solução iônica ou eletrolítica é aquela que conduz corrente elétrica. Pessoal, a gente já fez a nossa classificação quanto à fase de agregação, quanto à condução de corrente elétrica ou não, e agora a gente vai falar quanto à quantidade de soluto. Isso é muito importante. Solução diluída, por exemplo, você botou muita água e botou só uma colherinha de café, o café ficou muito ralo, ficou diluído, mas a solução também pode ter muito soluto para pouco solvente. Aí ela ficou concentrada. Então, pessoal, a solução diluída é aquela que a relação entre soluto e solvente diz o quê? Se está diluída é porque tem muito soluto, muito solvente para pouco soluto. E a solução concentrada é aquela que tem o quê? Muito soluto para pouco solvente. Aí ficou concentrado o negócio. Mas olha, o que eu queria que vocês entendessem hoje é esse ponto aqui, quanto ao coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Pessoal, a gente já teve a experiência de botar, por exemplo, açúcar no café ou açúcar no suco e ficar um pouquinho no fim, não é? Você mexe, mexe e não dilui. Por quê? Aquilo ali é o chamado corpo de fundo, né? Não tem como você tirar, não, porque o coeficiente de solubilidade indica a quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver em uma quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então tem um limite. Você não pode dissolver quanto você quer, não. A gente sempre tem que analisar o quê? O coeficiente de solubilidade. E aí é bem legal, pessoal, porque cada substância
tem o seu coeficiente de solubilidade a uma dada temperatura. Então, quando a gente imagina isso, a gente agora vai ter uma solução insaturada. Imagine que o coeficiente de solubilidade é 20 gramas de uma substância qualquer em 1 litro de água a 30 graus Celsius. 20 gramas, tá? Eu posso colocar 20 gramas da substância em 1 litro de água a 30 graus Celsius. Esse é o meu coeficiente de solubilidade. Como eu posso colocar 20, 20 é meu limite. Eu não posso colocar mais do que 20. Se eu colocar menos do que 20, não tem problema. A solução é insaturada. Ou seja, a massa do que eu coloquei, a massa do soluto, é menor do que o coeficiente de solubilidade. Se eu colocar exatamente os 20, 20 foi um valor que eu imaginei aqui. Se eu colocar exatamente 20, a solução está saturada, tá? Mas eu posso colocar mais do que 20. E aí? Aí a solução vai ter dois caminhos. Ou ela vai estar super saturada, ou ela vai estar saturada com corpo de fundo. Mas eu não posso mexer. Ela vai resfriar lentamente. Ninguém pode nem tocar. E aí o que é que acontece? Quando você for olhar, a solução chegou a 30 graus, que era o valor do coeficiente, né, da temperatura no coeficiente de solubilidade, e dissolveu mais do que podia. Ela dissolveu mais do que podia. Só que tem um problema. Se eu chegar lá e jogar um germezinho do sal, ou seja, um pouquinho do sal, ou bater com um pouquinho de força, precipita na hora. A solução fica super saturada, ela é instável, é quando ela dissolve mais do que ela pode. Mas ela dissolve mais do que ela pode como? Quando eu aumento a temperatura até um ponto que ela vai dissolver, depois eu deixo esfriar até o ponto do coeficiente de solubilidade, mas ninguém mexe. E no gráfico, isso aqui é bem interessante, ó. Eu tenho uma curva, essa curva vermelha é a curva de solubilidade, quer dizer que nessa temperatura, nesse ponto aqui, olha, eu vou conseguir dissolver uma quantidade tal do sal. Então, é a quantidade que dissolveu, é o meu coeficiente de solubilidade, é a minha solução saturada. Acima, a solução é super saturada, é instável, ó, instável. O que quer dizer isso? Se eu bater nela ou se eu jogar um pouquinho do pó, ela precipita na hora. E abaixo da curva, a solução é insaturada. É interessante que você vai perceber que a dissolução ela ocorre de duas maneiras. Olha aqui, ó. A 30 graus eu consegui dissolver 60. A 50 eu consegui dissolver 70 gramas. Ou seja, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade, aumenta a quantidade que eu dissolvo. Isso é chamado de dissolução endotérmica. Endo para dentro, ganhando temperatura. É quando o aumento da temperatura facilita a dissolução do soluto. Agora, existem alguns casos que a dissolução é exotérmica, a curva é para baixo. Ó. Eu aumentei a temperatura e a solubilidade diminuiu. Isso é muito incomum nos sólidos, mas acontece, por exemplo, nos gases. Então a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E o sal hidratado? Sal hidratado é aquele que tem água na sua estrutura. Por exemplo, FeSL2.2H2O, o cloreto ferroso, 2 mols de água, tá bom? Sulfato de magnésio, 7H2O, heptahidratado, 7 mols de água. Esse pessoal que é hidratado, e a gente precisa entender essa diferença. Veja, se eu colocar, o meu limite que eu estou determinando aqui é 20. Se eu colocar 22 a 30 graus Celsius, não vai dissolver. Só vai dissolver 20. Aí os dois a mais vão para o fundo do recipiente. Então, é uma solução saturada com corpo de fundo. Sim, Gustavo, mas quando você aquece, chega um momento que a água vai embora. Aí a solubilidade dele despenca. Olha o que ela acontece. Ó. Ela vai aumentando com a temperatura, blá, 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 chegou um ponto que a água foi embora. Quando a água foi embora, ela diminuiu a solubilidade. Isso é o chamado ponto de inflexão. Quem tem ponto de inflexão são os sais hidratados. Então, olha um gráfico aqui, ó. Todas essas curvas que estão subindo, a gente tem uma dissolução endotérmica. Essa aqui embaixo está diminuindo com a temperatura, dissolução exotérmica. E o sulfato de sódio, olha, teve o ponto de inflexão. Então, é um sal hidratado.
Entendeu? Então, isso aí é bem interessante, né? Para a gente analisar a solubilidade das substâncias. E vou fazer uma aula para a gente, pessoal, só de exercício de solubilidade, e vocês vão gostar bastante. Legal? Beijão, pessoal. Até a próxima aula.